Fala, gente, aqui sou eu, pro Marshmallow Celestial, e hoje, só lembrando que esse vídeo vai estar legendado depois em inglês. Hoje a gente vai falar sobre a minha personagem original, a protagonista de todas as minhas mídias, dos meus livros, dos meus jogos, Ink Celestial, a deusa da arte. A arte é absoluta, uma forma de amar a vida que conecta toda e qualquer criatura. A arte é eterna. Eu sou Ink Celestial, a deusa da arte. Neste slide abordaremos temáticas quem é Ink, separado em temas, crenças e motivos, personalidade, relacionamentos, características físicas e mentais, relacionamento com a Selene e poderes. E também falaremos sobre a história detalhada, desde a época que ela era humana, o começo do livro, o intermediário, que são os jogos mais recentes, e a era recente, a era da viagem dimensional. São casos suas outras RPGs e outras mídias também, como vocês vão ver. Ink é a deusa da arte do universo de Astro Constellation, uma mulher em seus aparentes 21 anos, uma energia extrema, ânimo imensurável, um amor por causa, aleatoriedade, brincadeira e diversão e concreto significado para as coisas. Ink tem tanta energia, fala sobre a coisa tão aleatória, demonstra tanto ânimo, a obsessão dela com coisas que ela gosta, que ela age tão impulsivamente às vezes que é fácil de notar que ela tem uns parafusamentos. Ink não é tão responsável assim, mesmo ela sendo uma deusa, deixando a sexualidade dela para sua namorada, que ultimamente ela também tem feito muita coisa também, né? Porque ela ama muito a Ink e acaba cedendo para a preguiça dela. Ela frequentemente se apresenta como a estrela está aqui, a sua deusa da arte favorita ou a mais forte entre todas as realidades e dimensões. A Ink é extrovertida, animada, barulhenta e caótica. Ela é otimista e teimosa, hiperativa, inquieta e um pouco inconsequente, dedicada, confiante em si mesma e com um espírito indomável. Ela é extremamente criativa, improvável e imprevisível. Ela gosta de explorar maneiras estúpidas de fazer as coisas, gosta muito de piadas, pegadinhas e principalmente de usar os poderes de manipulação na realidade dela para fazer piadas, provocar pessoas ou só ser aleatório. Ela frequentemente flerte com garotas junto com a namorada dela e gosta de provocar pessoas tímidas, mas quando é o contrário, ela fica com vergonha. Ela é bubbly, né, uma palavra do inglês que descreve pessoas extrovertidas, e é uma pessoa que ama passar tempo com os outros. A linguagem de amor principal dela é tempo de qualidade. Características físicas. Em aparência tem uns 21 anos, ela tem um total de 4,3 trilhões de anos de vida, na verdade. Ela tem 1,73 centímetros de altura, mas os chifres dela fazem ela ter 10 centímetros a mais de altura. Ela gosta de roupas frescas, coloridas e detalhadas, cabelo colorido, é óbvio. Ela pesa 83 kg ao todo e ela tem o poder de mudar de forma e de genótipo. Os títulos que a Ink ganhou ao longo da obra: Anjo da Arte, Céu Celestial, Arte Insana, a Protagonista e o Sol Eterno. Temas e motivos da Ink: arte, caos, esperança, diversão em hobbies, cultura da internet, aceitação, sol, cores, arco-íris, cervos, comida, paletas, divindade, evolução constante, moralidade cinza, dimensões matemática, lesbianismo, bissexualidade, existencialismo e absurdismo e a luta contra o tédio e a melancolia. Os domínios divinos da Ink são arte, criatividade, inteligência e, mais recentemente, o sol. Coisas que a Ink acredita. Tédio e normalidade são coisas deprimentes demais para cegar a Ink, por isso espontaneidade é a chave para uma vida divertida. Mesmo que todas as pessoas façam as mesmas coisas todos os dias, todo mundo é especial de alguma forma, mesmo que isso implique normalmente que ninguém é especial. Divindade não é uma finalidade, é um meio, uma forma de se expressar, não um objetivo ou um plano como se viver. A Ink, ela odeia ser adorada como uma deusa, ela gosta de ser tratada como uma amiga próxima. Ela acha que poder não é razão para ser adorado. Uma situação ruim pode sempre piorar, mas nos piores dias existem para dar luz ainda maior a momentos felizes especiais. A vida é uma montanha-russa distorcida, você sempre cai uma queda ainda mais funda para pegar impulso para uma subida até uma camada mais alta do céu. O comum e o normal são completamente sem graça, pessoas estranhas e criativas, obcecadas com o assunto, pessoas que se tornam ovelhas negras por não se encaixar no padrão. Essas pessoas são quem realmente vivem uma vida digna.
pois vive uma vida interessante, em que não julga os outros por quem eles são, como parecem ou no que acreditam, mas sim pelas atitudes que eles tomam contra ela ou atitudes que afetam ela ou quem ela ama. Enfim, a arte engloba tudo. A arte está em todos os lugares, desde pinturas, a jogos de videogames, a natureza, momentos felizes, momentos tristes, coisas que existem e coisas que não existem. Tudo é arte, aprende. A arte está em tudo. A arte foi a primeira forma de comunicação da humanidade. Ela nunca será destruída ou substituída, pois é a arte que une nós, os seres humanos. E é claro, evolua sempre avante, protegendo a todo custo. Frase mais marcante, né? Evolução constante. O Sol eterno. Em Pancrácia Selene, em que representa o Sol, no universo dessa Constellation, Quetzalcoatl é o Sol, uma estrela verde, e Tezcatlipoca é o buraco negro que está sempre perseguindo o Sol, devorando lentamente, mas nunca consumindo por completo. Isso constrata com a personalidade principal de Inky, e com Kinis assombra uma das suas personalidades presa dentro de sua mente. Na verdade, uma versão do universo alternativo dela mesma, vinda de um mundo exterior à sua existência. Como a representação do Sol, em que é energética, alegre, extrovertida, caótica e tem uma personalidade cintilante e brilhante. Ela é muito barulhenta, irresponsável e bastante infantil, exceto quando ela precisa ser séria. Ela representa o otimismo e a capacidade de sempre irradiar esperança no coração de seus aliados, sendo aquela que está sempre sorrindo e esclarecendo os objetivos e dúvidas de todos. Sejam metas ou planos a serem explicados, ela é apaixonada por tudo, tem um amor ardente pela vida, pelos amigos e pela namorada. Ela vive cada momento com uma alma flamejante e um desejo inextinguível por diversão e amor. Sua positividade incandescente brilha intensamente. Apesar de ser muito barulhenta e irritante, Inky pode se mostrar tímida e submissa às vezes, especialmente quando alguém flerta com ela e toma a iniciativa primeiro. Ela costuma ficar envergonhada quando recebe elogios inesperados de pessoas novas ou quando se encontra em situações meio desconfortáveis. Frequentemente ela alterna entre ser tímida e falante, dependendo do quanto sente que tem controle sobre a conversa e a situação. O Sol é a paixão eterna por tudo, uma chama que arde para sempre e não pode ser apagada, iluminando a escuridão. O Sol é eterno. Do que quem que gosta? Videogames, arte, pinturas e desenhos. Ela ama ir para shoppings, mercados ou qualquer loja. Ela é obcecada em ir em mercado, shopping, tipo, ficar vendo os produtos de diferentes alas e observando, tipo, tudo colorido, sabe? Tudo organizadinho e colorido. Ela ama fazer novas amizades, explorar lugares, descobrir novas coisas e claro, viagem dimensional. Ela ama provocar as pessoas carinhosamente, é claro. Ela ama café, hambúrgueres e refrigerantes, matemática dimensional, caçar inimigos, figurinhas e altas figurinhas. Ela gosta de flutuar por aí enquanto ela come bolo. Ela ama comer sorvete com terapia, ela vive flutuando e comendo sorvete de morango. Ela ama pelúcias, daquimácoras e coisas fofas, pets, animais e criaturas no geral. Ama abraçar, animar e fazer carinho, pen spinning, fidget em origami, binge watching, descobrir mais sobre a internet e cultura da internet. Ela ama contar, aprender e inventar coisas novas, muito piadas. Ela é uma youtuber, ela é, na verdade, muito popular, na verdade. Não sei porque tá em inglês, mas tudo bem. Ela ama cantar, dançar e performar como se ela estivesse em um palco, sempre cantando, e enquanto ela caminha ou faz algo mesmo, ela não sou tão boa cantando. Ela ama pescar esquilos, não se preocupe, nenhum esquilo foi machucado. Card games, teatro, né, que a Quasar inventou. Coletar coisas, boliche, jogos de tabuleiro, mulheres e, claro, a namorada dela. E quem que não gosta, ela odeia bebida alcoólica, ela acha que o álcool estraga outras coisas. Minhoca, ela tem um medo terrível de minhoca. Ela odeia o fato que ela tem um parasita simbiótico no cérebro dela, claro, dor, pólen, ela é alérgica a pólen, ela odeia ser dourada como uma deusa, como eu disse, ela prefere ser tratada como uma amiga próxima, ela odeia ler livro, porque ela tem dificuldade para ler por causa do TDAH, ela odeia normalidade e rotinas, pensando que cada dia deve ser especial de alguma forma, ela odeia pessoas de mente fechada, ela acredita que devemos mudar um pouquinho todo dia. Ela odeia vomitar, ela tem hematofobia, ela odeia formalidades e não ser ela mesma, tédio do dia a dia, é claro, cultos. As relações principais dela, Selene, que é a namorada dela, né?
Quasar, que é uma das deusas originais que acabou enlouquecendo e tentando matar ela. Perk, que também é uma das deusas originais e que protegeu ela da Quasar. Fraser, que é uma humana que Inca transformaram ela numa deusa, com o carisma dela. Infinibullion, que eu vou explicar mais na história, mas a Infinibullion foi uma deusa que a Inca salvou usando a matemática dela. Silkmoka, que é uma deusa sobrevivente do mundo antigo. Yuri Nagato, que foi um vilão que tentou capturar as deusas para trazer elas pro exército dele, mas as deusas bateram e ganharam dele. E ela acabou meio que aos poucos fazendo amizade com ele, contando ele como prisioneiro. Daydream, que foi a pessoa que ensinou ela a usar a infinidade, que acabou tendo morte, ela passou a ver ela como uma irmã mais nova. A Sunshine, que ela é uma garota que estava querendo fazer um fã-clube da Inc, só que ela não tinha muito noção de gerenciamento e o fã-clube dela acabou espiralando para um culto, e a Inc foi meio compreensiva e entendeu que não foi por querer, né? Mas principalmente porque a Inca achou ela bonita, então ela só, ao invés de matar ela, igual ela matou todos os outros do culto, ela meio que obrigou ela a cozinhar pão por toda a eternidade. Porque, é claro, a Inca também deu direito escravalista pra ela, né? Não deixou ela trabalhar além do normal por dia, senão ela teria ruim, né? Pequenos gimmicks e peculiaridades da Inca. O corpo inteiro da Inca principalmente o cabelo dela cheira marshmallow e ursinhos de goma, com um cheiro mais escondido de cera queimado. Inca secretamente ama muito queijo de todos os tipos, mas principalmente cheddar. Inca ama batalhas e lutas, ela sempre busca desafios de combate à altura dela e ela sabe tocar guitarra, só ela não é muito boa nisso. O namoro / casamento com a Selene, que aqui a gente tem algumas fotinhas, né? Juntos. Inca e Selene amam uma a outra eternamente, elas são simplesmente apaixonadas uma pela outra, nada vai separar elas. Você ama em toda a realidade do universo, qualquer mídia, elas estão sempre juntas e inseparáveis. É óbvio que a Inca normalmente é a mais dominante da relação, mas se a Selene manda ela fazer alguma coisa, ela vira também submissa, a Selene. E elas, na verdade, compartilham uns gostos meio estranhos, né? Mas enfim. O nome do chip é Tinted Moonlight. A Inca é NFP e a Selene é SP. A Inca é bissexual e a Selene é lésbica. A Inca representa o Sol, como disse, e a Selene representa a Lua. Falar um pouquinho da Selene. A Inca ilumina de alheio, é meio doidinha, mas não tem medo de demonstrar. Ela gosta de dar presentes e mimar, gosta de carinho, principalmente no cabelo, principalmente perto dos chifres. É ponto maior, ela fala coisas que parecem sem sentido, mas tem grande importância por trás. Quando irritada, ela vira o demônio na terra. Ela tem potencial infinito, testa roupas para brasileira, ela é chefe de cozinha, super protetora. A Inca sempre dá apelidinhos fofos para todo mundo. A Selene, ela reflete o brilho daqueles que a seguem, mostra afeto por palavras, ela é puxa menor, receia de demonstrar afeto em público, bolinha de canela, ela é muito fofa. Várias ideias no momento de dormir, principalmente quando ela está dormindo. A atividade mental da Selene funciona melhor quando ela está no mundo dos sonhos. Ela não consegue pensar de barriga vazia, dorme o dia inteiro, gosta de criar ideias novas com a Inca, gosta muito de tecnologia, chora ouvindo música às 3 da manhã. Ela é muito perceptiva, parece inocente, mas cada impureza tem a cabeça e ela faz de tudo pela Inca. Ali a gente tem uns detalhezinhos ali que a gente vai falar aqui. E os designs ainda da Selene se complementam. Quanto às escolhas de design, é possível notar os detalhes visual da Inca que contrasta com os da Selene. Detalhe de ovo no olho da Inca, detalhe de bacon no olho da Selene. A Inca usa a sombra, né, a maquiagem com azul com um detalhe em formato de estrela e lua, e a Selene usa a sombra laranja com detalhes de sol. A pupila da Inca em formato de estrela e a pupila da Selene em formato de lua. O esmalte da Inca
basicamente um espectro de cores quentes e o esmalte da Selene um espectro de cores frias. O pingente em forma do coração da Selene com influência de sol e com a Selene representando a lua desde o início do personagem dela. E aí que vendo que a Selene lentamente começa a usar roupas que representam a lua, incorporando para os sistemas da lua. E que, como um lado de carinho e amor, ela tomou parecer a função do sol. Vai falar um pouquinho dos poderes da Enki, que é o poder de se teleportar para qualquer lugar, existente ou não, sem limitações, que é o acesso absoluto. Arcano Potência, que é ser onipotente no que diz respeito à magia. A Enki, é claro, é uma artista da realidade, ela tem o poder de transformar, criar, destruir e controlar a realidade por meio artístico. Com pintura, escultura, escrita, desenhos e culinária, mas não limitado só isso. Essa habilidade se alimenta da filosofia de Enki de ver tudo e todos como arte. A torna ainda mais forte sem limitações. A Enki é uma compradora absoluta, ela possui a habilidade de comprar ou barganhar por qualquer coisa, seja física ou não, existente ou inexistente. E isso inclui objetos, pessoas, conceitos, serviços de coisas existentes ou não, entre outras coisas. Creatio ex nihilo, que é uma frase filosofia antiga que com poder basicamente significa o poder de criação absoluta, permitindo o usuário criar qualquer coisa existente ou inexistente, até mesmo a partir do vazio total. A gente tem criatividade absoluta, ela tem o poder de gerar ideias infinitamente sem limites. Os fortalecimentos dela em que é empoderada por comida, empoderada por compras, empoderada por causa, empoderada por café, empoderada por enredo, por bebida, por diversão, por doces, por cerejas e por estética. Em que tem 5 tipos diferentes de imortalidade. Ela tem vida eterna, ou seja, ela não envelhece, ela vive para sempre. Ela tem imortalidade resiliente, que sobrevive a danos severos, até mesmo contra a destruição completa do corpo dela. Aí que tem imortalidade regenerativa, com uma regeneração de nível A e nível B. O corpo da Enki se reconstrói até mesmo a partir de fragmentos minúsculos, como volumes de Planck que pertencem a ela. E como conceito de arte, ela não pode ser destruída. Mortalidade baseada em ressurreição, basicamente a vida não pode ser destruída na presença dela, desde que ela seja mais forte. Ela não controla isso, a gente vai explicar depois mais na história. A imortalidade conceitual, que como manifestação pura da arte, uma alma feita de mesma essência, ela não pode morrer enquanto o conceito de arte existir. A manipulação da realidade, o poder único de reescrever, alterar, criar, deletar e fazer qualquer coisa com a realidade como um todo, mudando as propriedades de seres, objetos e conceitos para um resultado absoluto, mas que vá contra as leis naturais da realidade. A Enki tem uma mente alienígena, a mente da Enki é um caos completo, com 5 qualidades diferentes, sempre brigando para ver quem que é a influência maior, né? E também um parasita cerebral que lhe dá o poder de desejar qualquer coisa, desde que ela não perceba que ela está desejando algo. Qualquer criatura que tentar invadir a mente de Enki corre o risco de enlouquecer devido ao caos absoluto. É que tem oniropotência, no mundo dos sonhos aí, que é absolutamente onipotente. Ela tem órgãos absolutos, permite usar as partes internas e externas do corpo com potencial infinito. Comer sem fim, não precisar respirar, beber o oceano inteiro e sangrar infinitamente sob o comando são apenas algumas possibilidades. Cada célula, átomo, tecido e órgão do corpo dela tem potencial incompreensível, permitindo usá-los com capacidade ilimitada e até irreal sem sofrer danos. A gente tem quase onipotência, o poder de ser absolutamente onipotente, mas com as limitações. Também se manifesta como a posse de uma quantidade quase infinita de poderes e habilidades. O sangue da Enki é tóxico, a Enki pode ativar ou desativar isso sob demanda, mas o sangue dela tem pH-2, pH negativo. E pra você ter uma noção, uma das poucas coisas que tem pH negativo no mundo é lava. A gente também tem o sangue da Enki também tem um cheiro horrível, que pode ir nos náuseas, vômito e até envenenamento. Além disso, o sangue dela explora o do corpo dela com uma força de sódio metálico reagindo violentamente com água. Aí que tem uma sorte caótica muito estranha, que a sorte e o azar dela são absolutos, sempre que ela precisa de algo, o enredo automaticamente se curva no favor dela. Com a sorte vem o outro lado da moeda, né, que é o azar. É comum aí que atrair todo tipo de desastre ao seu redor, aviões caem, meteoros atingem pessoas, doenças surgem do nada, tudo pavimentando o caminho para uma sorte ainda maior. Quanto maior o desastre, maior a sorte. Quanto maior a sorte, maior o desastre. Aí que tem transformações mágicas, né? Que tem 4, e aumenta exponencialmente o poder dela, que é a paleta divina, o modo de impulso, o modo pentatônico e o modo brushwork.
A Ink é única, o que significa que as habilidades, magias e técnicas da Ink não podem ser copiadas e muito menos anuladas. E por fim, a Ink tem vontade absoluta, nada e nem ninguém pode tirar a força de vontade dela. Ela persistirá em seus objetivos até o fim, mesmo que leve o tempo do universo sendo extintos. Isso não pode ser tirado dela, ela não morrerá até cumprir seus objetivos. Habilidades físicas da Ink, a Ink é faixa laranja em judô e manda muito bem em combate no chão. Agarrar e imobilizar inimigo é com ela mesmo. A Ink tem corda amarela em capoeira e é apenas iniciando uma modificada. Ela tem o combate com espada e chicote. A espada da Ink tem dois modos, o modo espada e o modo chicote. Ela pode alternar entre os modos para ganhar mais versatilidade com a arma. Quando muda o modo da lâmina, ela solta uma grande descarga elétrica que acontece paralisando os inimigos. Ela usa isso para obter vantagem e forçar o inimigo a abrir brechas na defesa. E essa estratégia também é usada em conjunto com a Selene, deixando os inimigos ataques da Naginata, da namorada dela. Ela também usa a função de chicote e eletricidade para atingir aliados e causar ferimentos que cicatrizam rapidamente, com uma sensação de ardência, promovendo a regeneração do corpo. Que nem ela disse, dói no começo, mas depois é gostoso. Também usa isso com Selene em ocasiões especiais, né? E também ela tem um combate com o megafone, que ela usa o megafone para conjurar e amplificar magias, mas ela também pode usar como arma de impacto, principalmente para dar parry ou se defender. Pode com foice, né? A Ink é uma arma gigante e super em práticas. A foice é um presente de Daydream que foi dado a ela como último desejo de Daydream em vida, que Ink usasse o cachecol e empunhasse a foice gigante com a arma. Aqui tem um pouquinho das armas, né, que é a Aruna, que é a espada dela. A espada tem um pincel na ponta, é usado para summonar objetos, dimensões ou magias. Praticamente é impossível você agarrar isso daqui, né, usar como espada, porque não é muito confortável. A espada pode cortar, não quiser perfurar, é muito empática com uma espada. Ela é feita de magma e de cor estelar. A Livana, né, que é um megafone forjado usando a energia de um avatar divino, tem o poder das amigas fortes da Ink e também o poder da Selene junto. Pode ser usado para usar magias, comandos, seduzir ou destruir qualquer objeto de dimensão. Aumenta o dano das rajadas de Quasar da Ink. Consegue atirar rajadas de energia pelo megafone e é feita de poeira estelar, pedaços de estrelas pedaçadas e energia divina. É claro, a foice, né? O último desejo de Daydream foi que a Ink usasse a foice dela. A foice tem tipo uns 5 metros de altura, tem um poder alto de corte de perfuração. Normalmente tinha um pincel no topo da foice. Pode ser usada para congelar magias também e consegue cortar por dimensões maiores. A história da Ink, olha só. Começando pelo arco da criação. Ink é filha de 2 druidas elfos. Ela nasceu num ritual de acasalamento durante a forma animal e graças a isso ela nasceu com uma energia mágica imensa que tinha uma aura extremamente carregada, estava concentrada numa marca na bochecha dela, que é uma marca de galáxia. Com a aura mágica, com uma pressão enorme a cercando a toda hora, ela foi considerada uma ameaça. Muitas pessoas até consideravam ela que talvez ela fosse um demônio ou algum tipo de maldição. E ela passou a ser negligenciada pelos seus próprios pais. A cidade onde ela morava começou a fazer vários planos de matar ela, porque para a cidade ela era uma ameaça. Ink passou a ser cuidado por sua avó, que era uma grande aventureira que até mesmo conseguiu retardar o seu próprio envelhecimento. Foi ela que ensinou Ink a usar magia e a pintar. Ink conciliou as duas coisas numa demonstração de como usar a magia de forma única. Aos 12 anos, a cidade toda se reuniu e planejou um grande esquema que foi pôs em ação para tentar assassinar a Ink, porém a avó de Ink se sacrificou, dá tempo dela fugir para a floresta. Ink acaba vivendo 4 anos na floresta sozinha e acaba construindo uma cidade para renegados como ela. Encantamente forma uma cidade, faz melhores amigas e arranja dinheiro sempre para mascarar a aura luminosa dela. E como prefeita é uma ótima líder e faz um ótimo trabalho, mas depois de tantos anos fazendo um trabalho que realmente deu frutos, mas é extremamente cansativo,
ela ficar completamente esgotada, que acabou ela a fazer uma decisão apressada que ocorreu, que essa decisão levou a um erro que causou a morte de algumas pessoas. As pessoas começaram a ficar bravas com ela e Sofia, a Avatar Divino, apareceu em seus sonhos e prometeu um grande futuro a ela. Se ela escapasse junto de seus amigos e quem ainda confiava nela para o planeta, porém nem todo mundo cabia na nave. Então, anos depois, em que é encurralada pelas pessoas que ficaram no planeta natal dela, que acabou se desenvolvendo melhor que o planeta dela, e Sofia instrui ela a se matar se jogando no buraco negro. Se jogando no buraco negro em que morre uma morte horrível, mas ela é transportada até um teste, a Cal, em que outros garotos passam por uma série de testes físicos, mentais e de resistência para selecionar os próximos aprendizes da deusa Sofia. No fim, Ink, Selene, Perk e Quasar foram selecionadas. Após a Cal, cada uma delas pôde convidar até 2 velhas amigas para o novo mundo e todas ganharam a habilidade de mudar o próprio genoma à vontade. Mesmo já no começo, acabou que teve algumas batalhas com deuses antigos. Pure God Controller, que é um dos deuses antigos, mas para ajudar as deusas, a Sofia deu para cada uma as suas primeiras armas celestiais, que no caso da Ink foi a Aruna, né, que é a espada que eu mostrei no começo. Em meio à guerra, um ditador multidimensional acaba invadindo a dimensão delas, querendo capturar elas para fazer elas se tornar parte do exército dele, para aumentar o poder dele e poder expandir o império dele. Mas Ink e as outras acabam dando uma surra geral nele e Yuri acaba perdendo, né? Ele acaba sendo feito de prisioneiro e usado como um aliado forçado para vencer as batalhas, mas aos poucos eles vão começando a ter uma maior amizade ali mesmo, que no meio de uma situação que não é nada legal, né? O Lunapike, o deus antigo corrompido, Sir Wood, o deus corrompido, e principalmente o inimigo principal delas desse primeiro arco, que é o Nobis, né? Que é uma criatura, uma aberração, né? Que é formada de todos os medos e fobias e ódio de todas as pessoas, e tem o poder de fazer as pessoas experienciar a morte várias vezes em poucos segundos, repetidamente. O que a Ink não sabia que com as armas cada uma ganhou uma benção e uma maldição, né? Ink, é claro, ganhou o poder de criar qualquer coisa, mas a maldição, que ela sem saber, né, ela foi descobrir depois quando foi dar problema, que ela seria proibida de descobrir qualquer coisa. Quando matar ou demolir algo ou alguém, a pessoa, o objeto seria até transportado para outra dimensão, outra posição aleatoriamente. Então ela não sabia que se ela matasse alguém, ela não estava matando realmente, ela seria teletransportada. Faz tempo surge uma organização chamada o Conselho, né, que tenta regulamentar o poder descontrolado das deusas e acaba formando 2 partidos, que são os pacifistas e os aniquiladores. A construção do Conselho Galáctico começa e enquanto o Ink não toma partido, Selene e Quasar ficaram do lado dos pacificadores e Perk e Yuri ficaram do lado dos aniquiladores. A amiga antiga de Perk acabou sendo morta em meio à guerra intergaláctica do Conselho e basicamente ela consegue retornar pro Conselho muito puta, né, brava, acusando que talvez tivesse algum esquema maligno ocorrendo, porque é ela pra ela ter morrido. Ink acaba perdendo a cabeça com todo o Conselho e entra num surto de raiva que quase destrói a construção toda do Conselho. Porém, as outras deusas acabam conseguindo acalmar ela. Selene, vendo a Ink simplesmente ter um momento horrível, ela indo embora, triste, chorando, e Ink acaba se selando na própria mente, né? Selene decide tomar uma atitude e ela ativa o dispositivo DNA, que foi construído junto com o Armotage e o Tubarão, e as deusas se juntam para obliterar completamente o Conselho, enquanto Ink tinha fugido e se trancado propriamente. Ink, dentro da própria mente, começa a ter uma crise de ansiedade e de identidade, se perguntando por que ela tá passando por tudo isso e por que ela ser desse jeito. O super ego de Ink se manifesta na própria mente dela como uma outra entidade e ela acaba surgindo para consolar ela mesma, né? Citando mesmo o livro, Ink pergunta quem que é ela, né? E a super ego responde: bem, isso é difícil de explicar. Você poderia dizer que eu sou sua consciência ou sua mente. Isso não faz sentido, pois você consegue pensar por você mesmo. Você poderia me chamar de sua alma, mas também não faz sentido, porque
você é a sua alma. E não tem como você ser outra pessoa. A questão é, eu sou sua essência. A Super Ego começa a motivar a Inky, mencionar a persistência da Inky, mesmo ela passando por tanta coisa negativa e mesmo assim ela insiste em continuar tentando, e o quanto ela se importa com os outros à sua volta, principalmente com as outras deuses. E depois de 100 mil anos mais ou menos, a Inky acaba se aceitando na situação que ela tá e quebrando para o céu. Mas quando ela volta, ela vê que Sofia foi corrompida pelos deuses da realidade que estavam presentes, né? E ela acaba presenciando que Sofia tinha virado um ser corrompido, e ela acaba encontrando as amigas delas presas, né? E acaba se revoltando contra sua mestre, que foi distorcida pelos deuses da realidade, e salva as outras amarras, né? E que usa a energia celestial das amigas e até da própria Sofia para forjar o megafone mágico, que é a Livana, né? E Inky, Selene, Quasar e Perk se unem e matam a própria Avatar Divina, começando o arco da expansão. Depois de matar a Sofia, houve tempos de paz. A Inky acaba os segredos, né, do diário da Sofia para acender a Avatar Divina. Ela acaba tomando o posto de Avatar Divina no lugar de Sofia. Depois de 13 anos de paz e curtindo a vida, com a Inky agora sendo a líder, né, das outras, mesmo contra a vontade dela, porque quem escolheu a Inky para ser líder foram as outras, né, que incentivaram ela. A Inky não foi por iniciativa própria, mas acabou aceitando. Daydream, que é uma deusa de outra dimensão que também perdeu seu Avatar Divino devido à corrupção, que acabou afetando Sofia, e da Sofia acabou espalhando para as outras dimensões, cai do céu em cima das garotas. Daydream avisa sobre uma nova ameaça vindo por aí, e Daydream introduz as deusas num novo tipo de energia chamada Infinidade. Como as deusas não estão acostumadas com Infinidade, Daydream treina e instrui elas em como entrar em sinergia com a Infinidade. O Avatar Divino da Daydream foi corrompido e enviou um agente para atacar e destruir a dimensão das deusas. O planeta de Chaos, conforme elas estavam conversando, começa a ser distorcido por um enorme buraco negro, fazendo ele ficar plano e os biomas dispostos em uma grande linha reta, e em que as outras deusas vão ter que cruzar toda a Chaos para entrar no portal dimensional para lá do buraco negro para derrotar Kairos. A gangue, incluindo Yuri, se junta a elas, e basicamente os alvos elas são K-Agent e depois Kairos. A turma se aventura enfrentando diversos inimigos e desafios por entre cases. Dentre eles, o grupo é atacado por uma minhoca gigante do deserto, e Inky se vê paralisado por medo, já que ela tem um trauma enorme nas criaturas, que ela tem um histórico de sempre acabar morrendo para essas minhocas gigantes. Criaturas do labirinto também começam a invadir e causar caos em cases, e elas começam a matar as criaturas, né? Um grupo de cultistas que cultuavam a Inky faz um clone genético de Inky em forma de raposa, porém a Inky acaba matando eles e roubando a raposa para si. E tortura, humilha e arranca órgão por órgão dos cultistas de forma a fazer eles sofrerem bastante. A Inky odeia o culto e principalmente odeia ser adorado como uma deusa, dando uma morte lenta, dolorida e desastrosa para seus próprios cultistas. Passando pelo mercado em uns continentes, um dos lugares favoritos de Inky e Selene se separam do grupo, e Selene introduz a Inky sua marca de cereal original, o cereal Lau. O cereal Lau é um cereal cujo o gosto começa terrível e vai melhorando conforme você come mais colheradas. Então, tipo, você primeiro colherado de gosto de resto de esgoto, tá ligado? Você vai comendo, vai melhorando, vai ficando um sabor mais neutro. Quando você comeu tipo umas 300 assim, é quando realmente começa a ficar bom, sabe? Selene meio que dá pra comer, e mesmo diante de colheradas horríveis com gosto de esgoto, areia e principalmente coisas que a Inky mais odeia, que é gostos metálicos, a Inky come tudo até o cereal ficar incrivelmente bom, porque ela realmente quer ver a Selene feliz. Meio que numa forma de primeiro encontro, Inky e Selene passam um tempo juntas, sozinhas, de uma forma meio desengonçada e meio vergonhosa, mas elas se esforçam para fazer o momento ser valioso uma para outra. Em que Selene compartilha uma com a outra sobre
sua história de vida, suas experiências, gostos pessoais e acabam passando dias conversando sem ver o tempo passar. Elas apreciam o tempo juntas mesmo no meio de uma guerra. Em meio à jornada após os eventos do mercado, o grupo sofre um ataque repentino de QI, gente que deixa a boa parte do grupo extremamente machucado e debilitado. Todo mundo escapa mesmo com uma dificuldade extrema e Quasar quase morre. Ela acaba entrando num estado de vida ou morte ali, desmaiada, sangrando e tipo, basicamente na beira da morte. Ink quer curar Quasar usando um garfo com chama mágica. E Selene se enfurece com Ink porque ela acha que isso não é muito seguro, ou no mínimo é meio desrespeitoso com a situação. Ink e Selene brigam em meio à fuga e do crânio dos feridos. E num ato egoísta, Ink usa a energia que ela poderia usar para realizar a exploração do planeta para transportar ela e a Selene para um local secreto na floresta de cerejeiras. Ink e Selene lutam no lugar secreto de Ink, porém expondo a história, Ink bem habilidosa que a Selene. A Ink rapidamente derrota a Selene, aqui está escrito errado, Ink rapidamente derrota a Selene com uma extrema facilidade que ela não esperava, deixando a Selene em estado grave. E acaba se arrependendo muito do que ela fez, ela chora, se desespera e num ato de tentar fazer o máximo possível que ela pode, ela passa 3 dias seguidos fazendo tudo que ela pode para cuidar e tratar de Selene, tratar os ferimentos e ter certeza que ela vai ficar bem. No final dos 3 dias, Ink pede desculpas repetidamente e admite que um sentimento de paixão por Selene secretamente tem crescido no seu coração, que ela está de fato muito arrependida do que ela fez. Selene diz que ela vem sentindo mesmo e Ink pede Selene em namoro e as duas se beijam, mas como elas nunca beijaram antes na vida delas, elas passam algum tempo juntas tentando fazer dar certo, até que lentamente elas pegam o jeito e dão um selinho apaixonado. Tímidas pelo primeiro beijo, elas passam tempo juntas, abraçadinhas, confessando tudo que sentiam com relação a tudo, desde a relação das duas até a situação do grupo atual como um todo. As duas voltam pro grupo e o grupo segue viagem e Ink consegue usar o resto do grupo da energia dela para retorná-las até o grupo estar preocupado com as duas. Elas prosseguem até os continentes mais avançados, porém em meio a um depósito enorme de energia escura, Ink é confrontado com uma verdade nada agradável, que existia um mundo antes desse com as mesmas pessoas, mas de um jeito diferente. A Ink do mundo antigo era muito cruel, narcisista e egocêntrica e fez a vida de todo mundo um inferno, e por isso a Sofia recriou a dimensão do zero. Mas algumas pessoas do mundo antigo acabaram escapando do reset, incluindo a Ink do passado, que voltou para destruir o mundo novo e instrumento caçar, destruir e tomar o lugar de Ink. A Ink nomeia a Ink antiga de Kniz, e por enquanto Kniz apenas aparece para ameaçar dar um choque de realidade na Ink para destruir a sanidade dela. Ink acaba nesse processo de encontrar ela e tentar lutar, mesmo que ela não lute com toda a força de volta. A Ink desbloqueia a primeira transformação mágica dela. No meio da jornada, a Ink acaba conhecendo a Lovelash, que é uma deusa do mundo antigo que desafia a Ink para uma luta amistosa. E Lovelash, na verdade, conheceu a crueldade de Kniz de perto, mas acredita e tem esperança que a Ink do Novo Mundo é diferente e tem o potencial para mudar tudo. E é justamente com essa luta que Lovelash tenta realmente provar para ela mesma que Ink é diferente. Lovelash acaba se juntando ao grupo na jornada para buscar todos os problemas. Mas no finalzinho do caminho pro buraco negro, a Selene acaba se separando do grupo para explorar o hotel, para ver se tem alguma coisa importante lá, porque elas acabaram encontrando uma bifurcação no caminho, e ela acaba se metendo em problemas, e no meio desse cresce, Selene também acaba desbloqueando sua primeira transformação mágica. Tem a batalha com K-Agent, que a gente faz uso de minérios forjados, pode puro e personificado para aumentar o poder dele. Acaba correndo uma luta intensa, qual tira a vida de Yami e de Cess, e o grupo usa o portal no buraco negro para ir até o labirinto. Lovelash fica para trás, não vai com elas, para ela poder proteger o planeta enquanto elas do grupo exploram o labirinto. E a gente entra no arco do labirinto, que ao entrar pelo portal, o Ink acaba se perdendo e um parasita serial interdimensional entra na mente dela. Basicamente começa a predar o cérebro dela, realmente criando as garras no cérebro dela. Ink entra em simbiose com o parasita, e a mente de Ink já sofreu tantos estresse que um parasita que suga a energia mental dela não é nada grave para ela quanto era para você. Ink, sem saber, ganha o poder de fazer desejos inconscientemente. Continuando a jornada, o Gabi e Selene é assassinada por um dos níveis do labirinto, e Ink e Selene acabam se separando do grupo por essa
acidente elas vão parar num nível de bacias termais, em que Selene acaba aproveitando momentos juntos e acabam usando o momento sozinhos para ter um momento muito apaixonante. E é nesse momento sozinhos que é em que a Selene acaba tendo a primeira relação extremamente mais íntima delas nas bacias termais. Elas acabam encontrando Camis com uma velocidade mais rápida que elas esperavam e uma voz além tenta continuamente avisar para elas que tem alguma coisa de errado. Camis na verdade estava sendo controlado como um fantoche por Nis, e depois da tentativa falha de Nis de tentar reescrever a história, em que consegue usar os próprios poderes para fazer a história continuar. Camis sai do controle mental e o grupo parte para caçar Nis. Após descobrirem a dimensão da fábrica de esteróides, o grupo prossegue pelo labirinto de Quasar até encontrar o local onde Nis se escondia. Com as deusas na desvantagem, Ink e Selene eventualmente acabam ficando em uma posição muito vulnerável com um ângulo morto para atacar, perfeita para Nis dar um fim nas duas ali mesmo. E Urinaga acaba se sacrificando, usando toda a força dele para salvar Ink e a Selene e dar um tempo delas retomarem a postura de batalha delas. Ink acaba aprisionando Nis em sua mente, ela acaba vendo que não tem saída de uma batalha onde põe todas elas em risco, e num ato de coragem ela acaba se fechando com a inimiga mortal na própria mente. Uma batalha sem fim que decide que aquela luta mesmo não vai ter fim, mesmo eventualmente ela ganhando a vantagem. Se ela matasse Nis, ela ia acabar revivendo devido a essa maldição. Então Ink faz um acordo com Nis para ela continuar vivendo dentro da mente dela, e ela somente aceita seu passado sombrio, fazendo as pazes com eles, com Nis vivendo dentro da mente da Ink e vivendo em harmonia, e Ink vivendo em harmonia com o passado. Basicamente aqui a gente tem a explicação de todas as partes da personagem da Ink, que tem a própria Ink, né? O Gloom, que é o parasita cerebral que consegue se comunicar mentalmente com a Ink, eles têm meio que uma ligação telepática. A Super Ego, que é basicamente a razão e a essência da Ink, a essência mais racional. A Nis, que é a sombra, o lado vil da Ink. A Sync, que representa o Id, e a Hyper, que é o lado mais imprudente e sem razão, pura emoção da Ink, que representando o Super Id. E a gente começa o arco do elevador. Com o tempo, a relação da Ink e da Selene vai se aprofundando cada vez mais, e aí elas começam a passar mais tempo juntas, cada vez mais frequentemente, e passaram até a morar juntas no mesmo cabelo celestial que elas construíram em um nível do labirinto chamado Arcade Gap. Ink e Selene passam a flertar entre si, fazer demonstrações de amor e romance constantemente uma para outra, praticamente o tempo todo, mesmo em público, com a Selene passando a ter um pouco menos de vergonha de demonstrar afeto em público, e Ink e Selene se tornaram um casal inseparável e comunicativo, que aos poucos foram descobrindo e cultivando coisas em comum. Ink e Selene mudaram suas roupas padrão e aos poucos foram incorporando simbolismo em suas aparências que fazem referência uma a outra. Acaba acontecendo que a Daydream é capturada por uma deusa da outra dimensão chamada Etérea, e Daydream é brutalmente torturada e assassinada. No olhar de morte de Daydream, ela usa suas últimas energias para mandar sua foice, que é a arma celestial dela, e uma carta explicando a situação. O último desejo de Daydream é que a Ink empunhasse sua foice, que ela vestisse o cachecol que vinha junto com a foice, né? Ink passa a usar o cachecol a todo momento, e com o tempo Ink até passa a ver a Daydream como se fosse uma espécie de irmã mais nova. Etérea criou uma rede de dimensões interconectadas por um elevador, e Ink e Selene acabam chamando isso, óbvio, de o elevador. Ink e Selene tentam explorar, porém elas são surpreendidas por um tipo de energia que elas nunca tinham experienciado antes, que elas acabam decidindo por chamar de energia Lumen, e enquanto isso Perk e Quasar supostamente são capturados porque elas somem. Elas começam a explorar o labirinto. Ink e Selene encontram uma garota presa que estava sendo adorada como divindade por alguns goblins, e Ink e Selene ajudam ela a sair dessa situação. E também encontram uma viajante dimensional que coletava recursos para o cachorro dentista, e o novo quarteto começa a explorar o elevador. O grupo chega em um mundo cheio de vampiros e mortos-vivos, e todo mundo é praticamente soterrado pela quantidade enorme da Ordem de Mortos-Vivos. Ink acaba se embananando toda porque o lugar é cheio de flores e partículas estranhas, e graças à alergia a pólen dela, ela
não tá conseguindo focar porque ela continua esperando. A Love Lasha aparece de repente com uma aparência e nome novo, agora chamada Silk Mocha, renovada, se tornando a primeira Mofifou que ela aparece para salvar o grupo. Por surpresa, Perk e Quasar tinham sido salvos pela Silk. Agora todo mundo é reunido, o grupo acaba se encontrando num shopping Vaporwave totalmente vazio, exceto por uma humanoide Sagmime, que é a Fraser, e em que Selene instantaneamente bate os olhos nela e olha uma para outra como se as duas tivessem tido a mesma ideia. Em que Selene conversam comunicativamente e decidem abrir o relacionamento delas, tornando o relacionamento delas um relacionamento aberto, poligâmico e estritamente sáfico. Em que Selene se introduzem e flertam com Fraser, e Fraser conta a história de como ela está presa no shopping há alguns anos e no meio dela ir buscar alguns equipamentos, ela tropeça em uma armadilha se machucando. Ela instintivamente corre para pegar os primeiros socorros. Ela não sabe quem que Selene são deuses, e Selene conta a história delas para Fraser. Elas acabam se equipando mais e elas percebem que o resto do grupo desapareceu. Basicamente a história do livro oficial acaba por aqui, mas tem o planejamento basicamente do que era para acontecer, que nunca foi escrito, mas basicamente o que acontece é que Selene e Fraser foram ser procurados pelas outras nas dimensões do elevador, porém elas são encurraladas pela encarnação do caos em um dos níveis. Em Selene encontraram uma criança, né, sem nome, que estava perdida na dimensão, e elas acabam adotando ela. A força de Ink da Selene não é forte o suficiente com a energia Lumen para vencer a batalha com a encarnação, então o Ink corta o próprio pulso numa tentativa de contra-atacar Caemus. Ink e Caemus fazem um trato que basicamente a Ink receberia o poder de Avatar Divino de Caemus e ela ia assimilar para si o poder de Avatar Divino, proteger Selene e as Okras, e em troca toda a humanidade seria erradicada e desaparecida. O grupo todo de Ink, incluindo as suas melhores amigas e até mesmo a crianças que Selene adotaram, são eventualmente capturadas pela Etérea e possuem uma dimensão que suprime todos os poderes delas. Elas são basicamente pressionadas pela Etérea para matar umas às outras até sobrar só duas. Sem saber o que fazer, elas passam anos e anos pensando em algum plano, e junto a elas tinha outra deusa também, que é a Infinibulia, que é uma deusa que elas nunca conheceram. Todo mundo continuamente tenta arranjar uma saída, mas séculos e séculos se passam pouco a pouco e a sanidade de todos vai se decrementando e a esperança vai se esvaindo. Quasar simplesmente enlouquece de vez e começa a tentar matar Ink numa mescla de raiva, inveja e ciúme. Pouco a pouco todos vão se matando uns aos outros, e no meio da confusão Ink usa seus conhecimentos de matemática dimensional para ajudar a Infinibulia a pular em meio ao espaço, de forma a elas se reencontrarem na casa de Ink em alguns anos. Com poucas pessoas restando, Perk acaba se sacrificando e dando o melhor de si para usar toda a força dela para abrir o caminho para Ink, Selene, Silkmoke e Fraser escaparem em segurança, enquanto ela segura e mata a Quasar, e as duas acabam morrendo, né? Perk e Quasar. A Perk acaba conseguindo suprimir a Quasar, mas acaba morrendo no processo. Quem restou acaba fazendo um plano para capturar a Etérea, e Ink e Selene sugerem a Fraser se tornar uma aprendiz de deusa. Mas diferente da mestra delas, a Sofia, Ink e Selene entram em detalhes extremos sobre os riscos e problemas de ser uma deusa, todas as responsabilidades, etc. E que seria provavelmente a longo prazo uma decisão melhor ela não se envolver e acaba morrendo. Mesmo assim, a Fraser acaba entendendo os perigos de ser uma deusa, e mesmo assim ela aceita ser uma deusa. As 5 deusas restantes, basicamente a Ink, a Selene, a Fraser, a Silkmoke e a Infinibulia, se reúnem e todo mundo arquiteta um plano para capturar e matar a Etérea. O plano dá certo, porém Ink, às vezes de raiva e cansado de toda essa história repetitiva de guerra entre divindades e as coisas do seu passado voltando para assombrar ela de alguma forma, toma o próprio rumo do plano e tortura a Etérea por anos, e em meia raiva mata ela, não sabendo que isso significaria que ela não morreria de verdade, por causa da maldição dela, que acabou sendo atrelada a toda a dimensão que ela ascendeu para Avatar Divino, né? O grupo entende a raiva de Ink e perdoa ela. Etérea desaparece mesmo estando viva, e ela é como se ela reconhecesse a força de Ink mesmo depois dela ter sido aniquilada pela Ink. Depois de tudo se resolver e muito tempo de ponderação, Ink e Selene decidem
quebrar o contrato com Caemius e restaurar a humanidade. Pra Ink e Selene, um mundo sem humanos é um mundo sem sentido, sem graça, sem diversão e sem valor. Então o Ink e Selene passam a viajar por N dimensões e visitar um de esses mais regularmente para curtir e apreciar a humanidade como ela é. Uma verdadeira expressão de arte. Em que Selene conhece uma funcionária do Subway e tentam provocar com ela um sentimento com flertes, presentes e diversos tipos de tentação. Mesmo sabendo que algum dia as decisões delas iriam voltar para cobrar os erros delas, elas prosseguem a vida tentando aproveitar a felicidade momentânea. Tem um pouquinho das transformações mágicas da Ink. A gente tem que as 5 formas dela. Basicamente o modo paleta divina é a primeira transformação mágica da Ink, onde o cabelo dela fica mais volumoso e solto e ela se torna um pouco mais agressiva nessa forma e é incapaz de esconder a presença mágica dela. Ela já é 10 vezes mais forte nessa forma e é um pouco mais assustadora que o normal para monstros. Também acaba parecendo um pouco mais bonita para quem seria atraído por ela, né? O vestido dela também ganha mais alguns detalhes. Na forma de impulso, a presença mágica de Ink se torna enorme e seu poder mágico sobe, fazendo com que ela se torne imortal, devido à regeneração ilimitada. Ink fica bem mais agressiva e impulsiva nessa forma, como o nome da própria forma diz. Ela mal consegue barrar os próprios pensamentos quando ela está nessa forma e ela se expressa de maneira verdadeira e intensa, protegendo e mimando seus aliados a qualquer custo. As mechas coloridas no cabelo dela se tornam ainda mais compridas e mais presentes sobre o cabelo, além do vestido dela ganhar ainda mais detalhes e uma aura de tinta começa a rondar ela. No modo Pentatonics é a junção de todos os 6 fragmentos da alma que tem, basicamente a Super Ego, a Hyper, a Synth, a Agnes e até o Glume, e isso, com todos se juntando, isso lhe causa um aumento imenso de suas capacidades e a presença mágica dela fazendo que, apesar da agressividade dela aumentar ainda mais, ela consiga controlar seus sentimentos e determinar o que deve sentir, reinando totalmente sobre sua mente. Seus olhos se tornam corruptos e negros e o cano do salto alto dela fica mais alto e o vestido ganha mais detalhes cósmicos ainda. O modo Brushwork, que é a forma final da Ink, quando ela consegue usar com os Reapers, que é a arma que ela herdou da Daybreed. E apesar dela ser extremamente impulsiva nessa forma, ela não é tão assustadora ou agressiva, e a presença mágica dela, apesar de ser altamente detectável, é bem mais calma e pacífica do que as outras formas. O cabelo dela se torna totalmente colorido, ela se torna extremamente rápida, além dos detalhes na roupa dela, tanto o vestido quanto os saltos ficarem bem mais presentes e aparentes. O cachecol dela fica mais longo e ela passa a ser mais alegre e divertido que preocupado e crítico como as outras formas. E falando do jogo que eu tô desenvolvendo, né? Temos um pouquinho da história mais atual agora, e com a Ink e a Selene restaurando a humanidade, o contrato com Caemius é quebrado e ele usa a brecha contratual para ser revivido, e Caemius é ressuscitado de um monstro que ele também acabou sendo corrompido pela mesma corrupção que afetou o resto dos avatares divinos há tempos. Basicamente todos os avatares divinos acabaram sumindo, né, por causa da corrupção, e o Caemius usa o poder dele para reviver Yuri Nagato como um dos campeões dele. Com o novo nível do poder divino, Yuri tem a confiança que ele pode tentar forçar Deus novamente a ser subordinado dele, mas ele está cego com poder, ego e confiança. Etéria acaba voltando e ela provando que ela está viva, porém que finalmente entende que aprendeu a perdoar seus inimigos após enfrentar a mesma uma realidade virtual desenvolvida pela Selene. Com Yuri tendo uma pequena vitória descuidada sobre as deusas, a Etéria aparece para zoar as deusas e oferecer ajuda. Ink pensa muito em aceitar, porém conversando melhor com Selene, as duas decidem que é só melhor ignorar a Etéria. Ink e Selene decidem trilhar seu próprio caminho, ignorando as brigas do passado. Mesmo em meio à guerra que está para acontecer, Ink tenta ser mais calma e aproveitar mais o momento, e ela começa a unir trabalho com diversão, e Infinibullion não tolera essa forma de pensar e considera que Ink tá só jogando suas responsabilidades e escanteia, né? Infinibullion confronta Ink com o progresso que ela mesma fez sozinha, e Ink já tinha feito algum progresso, mesmo que menor, graças ao esforço conjunto dela com a Selene. E Infinibullion e Ink acabam brigando, e mesmo com Infinibullion uma vantagem enorme, Ink não desiste, pois para ela isso é mais que uma luta, é uma briga para ela provar que seu ideal, que tudo é arte, que a gente deve se divertir mesmo em momentos de desespero, é o caminho correto de se seguir. Ink revela que com o passar do tempo ela acabou se tornando uma só com o conceito de arte, ocupando ambos e todos os postos de avatar divina, deusa verdadeira e encarnação, todos ao mesmo tempo.
se tornando arte absoluta, e por enquanto é o quanto desenvolvida a história no jogo. E a gente passa a história atual, que é o Caos dos Tolos, né, que é o sistema de RPG. O RPG do Caos dos Tolos se passa depois dos eventos do joguinho de videogame que eu tô fazendo, em que começou a se aventurar por entre várias dimensões e eventualmente decidiu viver e criar aventuras com aventureiros do continente, reunindo pequenos grupos de várias pessoas para se aventurar com ela. Isso inspirou várias pessoas a se tornarem aventureiros graças aos grandes feitos dos grupos que acompanhavam aí, que acabaram fazendo. E fez amizade com vários humanoides de diversas dimensões e vivendo um romance com algumas das pessoas também. E em que bagunçou e causou caos em diversas dimensões vizinhas e meio de diversão, porém nunca se entreteu tanto com um estilo de vida tão inconstante e bizarro. Chaos e o universo dessa Constellation como um todo se tornou palco para diversas experiências incomuns ou incompreensíveis, com mais de 83% do planeta se tornando aventureiros, e graças às adições da Infinibullion no mundo, as pessoas conseguem automatizar os trabalhos delas e ter tempo livre para partir em explorações e aventuras o tempo todo. Praticamente todos os biomas têm suas próprias regras, bizarrias, segredos e monstros únicos, mas isso não impediu que as pessoas se inspirassem a explorar, em que mesmo sabendo da inexperiência dos aliados, botou os mesmos em perigos que iam levar eles algumas vezes pro labirinto, porém sempre conseguiu garantir a segurança deles, em que acaba trazendo pessoas de outras dimensões para que esses às vezes cumpre a vontade delas, não nota o sentimento que as pessoas estão tendo da ruim. As Constellations se tornou um palco para diversas lutas ou relacionamentos importantes, algumas aventuras aí que em minhas sessões de RPG incluem combate com encarnações, investigações e descrições de cultos, exploração no continente e dissolução do exército reminiscente de Yuri. E no final da história do RPG Simulator, obviamente o Yuri e o Kaimes vão ser derrotados, destruídos ou presos. Invasão de hordas inimigos, intervenção no mundo real, como a nossa terra aqui. Mandar diversos personagens para o Brasil, combater com máquinas antigas e desfiguradas da Selene, enfrentar o trabalho em uma empresa de TI, experimentos com desejos infinitos, destruir a fenda do Bikini Morta-Viva, um game show valendo a existência de Faeron, fazer amizade com a encarnação das ovelhas, liberar ou controlar diversas aberrações no mundo e explorar o labirinto com os outros aventureiros. Com a ascensão da era da aventura, a gente tem a ascensão das coisas, um grupo de aventureiros extremamente famoso, muito unido e com a filosofia de proteger o espírito da aventura e o princípio que a Agartha englobe todas as coisas. Promovem e incentivam que mais pessoas se tornem aventureiros e percorram o mundo todo em busca de caçar monstros e manter a segurança geral, de modo a proteger os aventureiros mais fracos para inspirá-los. Eles estão entre os mais fortes do mundo e perto do nível de se tornarem deus menores, faltando apenas a fama individual de cada um para crescer um patamar acima. O grupo é liderado pela a criadora do grupo e quem reuniu as cores. Os membros tinham outros nomes antes de se tornarem cores, porém mudaram os próprios nomes para se tornar parte do grupo. Eles são, além dos líderes de bioma e deuses menores, uma das poucas pessoas que sabem a identidade das deusas e trabalham para manter os interesses delas funcionando e girando o mundo. O grupo é formado por 13 membros, cada um representando uma cor e cada um tem suas próprias peculiaridades. A gente tá aqui, eu vou falar um pouco de como a Ink mudou aos longos anos, que a Ink, a personagem foi criada em 2019, mas o design e o conceito original da Ink não tem nada a ver com quem ela é hoje. O livro, que é a primeira instância da Ink de agora, começou a ser escrito em 2020. Desde então, o Ink foi erodida e moldada pelos eventos da história, mas também eventos da minha própria vida. Ink é um conceito de descobrir sobre si mesmo e seu lugar no mundo. Começou como uma personagem segura e nada confiante para um sinal de esperança e símbolo de diversão e alegria. Falando um pouquinho de outras dimensões e RPGs e outras mídias, a gente tem o RPG de Avalon, em que aterrissa no continente, porém todos seus poderes estão suprimidos graças à regra de proporção universal. Em que imediatamente conhece e faz alguns amigos, porém rapidamente uma ascensão morta-viva toma conta da cidade onde ela chegou e o grupo recebe a missão de espalhar o que aconteceu. Em que os outros enfrentam cara a cara os generais da morte várias vezes e sempre acabam escapando por um Cristo, porém numa desses encontros aí que perde os seus braços no processo. Ela tem que lidar com combater e viver sem um dos braços por um grande tempo. Em meio a muitas perdas, conflitos, missões, guerras e aventuras, o grupo é obrigado a enfrentar a Ordem de Mortos-Vivos do inferno, e o grupo usa um plano muito mirabolante para tentar fechar os portões do inferno.
em que constantemente era atormentada pelo anfitrião sombrio, o rei do submundo daquela dimensão, que usava seus poderes para favorecer os generais da morte. Ink chegou a ser mandado pro submundo e acabou morrendo lá, porém a situação que ela acabou se encontrando criou um impasse jurídico divino. Ela acabou conseguindo ludibriar a morte e escapar com vida do inferno mesmo morrendo. Ink fez várias amizades verdadeiras naquele mundo e guarda a pintura com uma amiga que ela fez naquela dimensão pra ela, que a Britânia basicamente pintou uma estrela numa das telas da Ink no quarto dela, e ela guarda essa pintura até hoje, estando disposta no quarto da Ink, intocada, com uma lembrança eterna de amizade verdadeira. Ink acabou se tornando conselheira divina de um grande amigo que ascendeu a divindade. Temos também o Tormento do Rei da Tempestade, que é uma aventura oficial de D&D que meus amigos mesclaram, mas a gente acabou tomando uns rumos meio particulares também. A gente acabou desenvolvendo os nossos personagens e Ink se junta a um grupo de pessoas para os ataques de gigantes. Ink, como uma barda, toca em uma festa de nobres, porém uma das amigas do grupo dela fez amizade com uma riquinha tóxica egocêntrica nojentinha. Ink, irritado com aquilo, ela faz um plano para conseguir assassinar todo mundo da família dessa garota e reviver eles logo em seguida, para basicamente criar um choque de realidade. Ela consegue, porém ela é presa. Ela acaba tendo que escapar da prisão e virando procurada em Waterdeep, né? A amiga dela, que é a Liara, se irrita de verdade com a Ink, né? Porém ela considera que talvez possa ser só culpa da arquifada influenciando Ink. E que a Liara não sabe que o que ela fez foi puro desejo de Ink de vingança contra a gente que se acha demais, e o desejo de proteger a Liara contra a gente sim. Ink segue o grupo de maneira caótica e inconstante, como sempre flertando e passando a noite com diversas garotas. Temos o Artfight, só por desligar de consciência. As OCs aqui que estão sendo representadas, a única que realmente é minha é a Ink, as outras são de outras pessoas. A Bela, que é de uma amiga minha, que eu gosto de desenhar ela regularmente, em forma de carinha, né? Mas a que realmente é minha é só Ink. O Artfight é um evento anual de troca de arte e eu gosto muito de incluir a Ink junto a vocês e outras pessoas, como se ela estivesse invadindo outras dimensões e reunindo pessoas. Essas viagens dimensionais foram canonizadas no universo, né? Como o dia 1 de julho dentro do Universo Constellation. Eu também considero a maioria dos desenhos que eu recebo, faço como canon, mas é óbvio que se tiver fora do personagem eu não vou considerar como canon, né? A Ink realmente ama viajar por universos diferentes e causar baderna fazendo amizades no caminho. Aqui temos mais algumas artes, né? E não esqueçamos que ela também usa muito isso para obter e experienciar Amores Relâmpago junto com a Celine aos montes. É claro, eu só faço desenhos de chip quando os criadores permitem, ou se não permitem eu acabo desenhando só negócio platônico. Temos os jogos na Steam, né, que assim como Artfight eu gosto de incluir Ink em jogos que eu jogo quando o jogo deixa de personalizar a aparência ou até o nome do personagem. Eu gosto de considerar essas aventuras como um orçamento pequeno. É divertido até, mas é claro que eu não deixo a história de Ocrosmith influenciar a minha história original. Temos a frase de impacto, né? A frase principal do projeto dessa Constellation, criado por Ink, que é evolua sempre avante, protegendo a todo custo. O simbolismo de Ink, a Ink simboliza e luta pela evolução e melhora constante dia a dia. A Ink vê o mundo como arte, as coisas belas nas pequenas e grandes coisas, representando o otimismo e a esperança em um mundo romântico e belo, muitas vezes que ele não seja essa coisa romântica e otimista. A busca por criatividade e diversas formas diferentes de se expressar, aceitando diversidades, prezando por comunicação e expressão livre. A busca constante por dar o seu melhor, mesmo que não seja recompensado por isso. Proteger quem você ama e aproveitar os momentos com quem você realmente gosta e perdoar quem já fez mal a você e aceitar que você não vai conseguir agradar a todos. Recentemente, né, nesse último ano, eu conheci o conceito de absurdismo e então eu tinha tentado incorporar o tema na minha obra. Até que a Ink sempre tentou ver o lado positivo das coisas e mais recentemente ela realmente parou de se importar se as coisas boas ou ruins acontecem na vida dela. Ela parou simplesmente de ser afetada por coisas boas ou ruins. Ela simplesmente aproveita o momento de agora
e bem ou mal não importa, tudo que importa são as experiências do agora. Mesmo com tanta coisa ruim acontecendo com a Ink segue em frente aceitando o passado, mas sem remoer ele. Ink rejeita a crença que a vida não tem um sentido ou que a existência é algo miserável. Mesmo ela sendo imortal e tendo vivido por trilhões de anos, ela tenta ignorar a dor que existia e aceita que, mesmo sendo imortal, ela simplesmente não pode experienciar tudo, mas que vale a pena passar a vida tentando experienciar tudo que lhe agrade e tudo que não lhe agrada. A Ink é mais que uma personagem. Como meu primeiro mestre da RPG disse, a Ink é muito mais que uma personagem. Se você conviveu tempo suficiente comigo, percebe que eu e a Ink temos muitos pontos em comum e a nossa personalidade se entrelaça. A Ink é meio que como uma extensão da minha personalidade, dos valores que eu acredito, uma extensão da minha história, a representação das minhas dificuldades e superações. Alguém que eu aspiro a ser e ao mesmo tempo alguém que eu sou. A Ink é uma ideia, um conceito vivo, representação da arte, da criatividade, da busca por sentido, da luta constante por significado ao qual a arte responde. Uma personagem com personalidade, tridimensionalidade, falhas, qualidades, crenças, feitos, vitórias, derrotas, fez coisas ruins e fez coisas boas. A Ink ainda assim é ela mesma, ela busca ser verdadeira e autêntica, alguém que é e não é a si mesmo, alguém que busca sentido e vive com seus lados positivos e negativos, uma representação verídica de alguém que tenta buscar a felicidade na arte, tentando enxergar a arte em cada esquina. E aqui a gente tem o finalzinho do nosso slide, os personagens que inspiraram a Ink, né? E a Uzumi de Mega Dimension Neptunia, que na verdade Neptunia é uma grande inspiração para mim. Muita coisa da Ink é é inspirada no universo de Neptunia. O Fresh Ink Sans, o Ink Sans e o Fresh Ink Sans, os dois, eu acho muito legal. O Pace Setter do Corporate Clash inspira mais o lado agitado e musical da Ink. A Rap de Crash Fever. Crash Fever foi um jogo mobile que ainda existe, mas foi bloqueado no restante do mundo, a não ser no Japão, na Ásia, né? Mas é um jogo que me inspirou muito, principalmente as cores e etc. E a felicidade, né? Rap. A Mio de Crush foi basicamente inspiração para o primeiro design de Deus de todos que eu fiz. E a e-book, né, do Garompa, a hiperatividade, etc, ânimo. E em conclusão, a Ink é a minha OC favorita e a protagonista das mídias que eu crio. Eu amo muito ela e é graças a ela que eu consigo encontrar motivação no meu próprio conteúdo. Obrigado a todo mundo que assistiu e obrigado por mais 8 anos de As Constellation e quase 6 anos de existência da Ink, e eu amo muito vocês. E é aqui que eu vou deixar o vídeo.